já sabemos agora o que é combinação. Agora vamos chegar para uma outra, vamos para o teorema do limite central. Depois a gente vai juntar essas coisas, certo? Depois a gente vai juntar essas coisas. Guarda lá a combinação. Uma média de uma avaliação tem que vir do lado do erro amostral. Mas eu mostrei ali duas populações com distribuição normal. Eu mostrei uma população com distribuição normal e duas populações. A população verdadeira e a população dos inventários possíveis, né? Todos dois com distribuição normal, porque a variável daquela população tinha distribuição normal ali. Mas eu falei que seria possível não ter. Aí você teria que estratificar, e aí dá uma média estratificada, certo? Depois um erro amostral estratificado também. Então, olha só, vamos lá. Olha o teorema do meio central. Guarda aquela combinação no bolso e agora vamos lá na cabeça. E agora vamos lá no teorema do limite central. Olha só que maneiro. Quando o tamanho amostral é suficientemente grande, quando o tamanho amostral, o tamanho da amostra é suficientemente grande, a distribuição da média é uma distribuição aproximadamente normal. Olha só. Quando o tamanho amostral é suficientemente grande, a distribuição da média assume a característica de uma distribuição aproximadamente normal. O teorema aplica-se independentemente da forma da distribuição da população. Porco, tu acredita nisso? Olha só, olha só quem que falou isso. Então vamos ver. E se a distribuição for binomial? Uma distribuição binomial. Eu pego uma moeda, ou é cara ou é coroa. Se a moeda não tiver viciada, né? Mais ou menos a metade vai sair cara, né? A probabilidade, mais ou menos a metade vai sair coroa. Então vamos lá. Vocês estão comigo, né? Então, olha lá. Então, eu estou substituindo esse pedaço, porque eu me atrapalhei aqui, nesse primeiro slide fica meio confuso. No segundo e no terceiro já dá para entender bem. Aqui, uma tentativa só tem duas alternativas, ou da cara ou da coroa. A primeira alternativa seria a cara, a segunda, ou ordenada, né? A primeira alternativa seria a cara, a segunda alternativa seria a coroa. E aqui é o total, essa coluna aqui é a coluna do total. Uma cara, no caso, uma cara numa moeda jogada, né? Uma única vez, né? Tem uma alternativa de cara e uma alternativa de coroa. E no gráfico, aí seria esse gráfico aqui. Gráfico para cara, coluna da cara, coluna da coroa, uma para cada uma de probabilidade. Tá beleza? No próximo slide já fica mais claro. 50% de chance de sair cara, 50% de sair coroa. Eu vou jogar a moeda, pode sair cara ou pode sair coroa, certo? Pode sair cara ou coroa. Então, uma cara, uma coroa, o gráfico da distribuição é essa daqui. Tem duas alternativas, ou sai cara ou sai coroa, tá certo? E aqui é o gráfico dessa distribuição binomial com uma única jogada da moeda, uma tentativa. Tem uma tentativa, eu joguei a moeda uma vez, tem duas alternativas, ou sai cara ou sai coroa. Se eu fizer duas alternativas, agora eu vou jogar a moeda duas vezes, pô, tomara que o meu erro ali não tenha atrapalhado a sua absorção. Foi aí. Aqui eu joguei uma moeda uma vez só e fiz o gráfico. Deu uma cara, tem a probabilidade de dar uma cara e a probabilidade de dar uma coroa. Ou cara ou coroa. Joguei a moeda só uma vez. Se eu joguei a moeda duas vezes, na primeira pode dar cara ou cara. Na primeira e na segunda pode dar. Eu tenho quatro alternativas se eu jogar a moeda duas vezes. Se eu jogar uma moeda duas vezes, duas, quais são as combinações possíveis? Duas vezes, pode dar cara ou coroa em cada uma delas. Pode dar cara e cara. Pode dar cara e coroa, cara na primeira moeda e cara na segunda. Pode dar cara na primeira moeda, coroa na segunda. Pode dar coroa na primeira moeda, cara na segunda. Coroa na primeira moeda e coroa na segunda. Nisso eu vou ter, assim, no total de combinações possíveis, eu vou poder ter duas caras,
quatro caras, né? Cara e coroa e cara. Uma de duas caras, uma com duas coroas, uma com duas caras, uma com duas coroas e duas com cara e coroa. Certo? Essa aqui é uma só que foi cara e cara, uma alternativa, né? Então, foi uma com duas caras, uma com duas coroas e duas com cara e coroa cara. E se eu fizer o gráfico, aí eu vou ter lá duas caras, tem uma alternativa, uma chance só. Duas coroas, uma chance também só. Um cara e coroa juntando aqui, cara e cara. Mas cara e coroa, duas alternativas. Olha o gráfico. Eu joguei a moeda, que tem a distribuição normal, duas vezes. Duas vezes. Agora, três vezes. Vou jogar a moeda três vezes, ou vou jogar três moedas. Pode dar cara e cara, na primeira moeda. Cara e coroa na segunda alternativa. Cara, coroa e cara. Coroa, cara e cara. Coroa, cara. Coroa, cara e coroa. Cara. Isso aqui são todas as combinações possíveis. Né? Uma vez as três caras, uma vez as três coroas, e coroa e cara três vezes, coroa e cara e coroa três vezes. E aqui eu tenho, então, o gráfico dessa distribuição, com todas as combinações possíveis, com n igual a 3, eu posso ter três caras, posso ter uma cara e duas coroas, uma coroa e duas caras, e três coroas. E aí por aí vai. Agora com 4. Eu posso ter 4 caras, cara, dá 4 caras. Né? Mas também posso ter cara, coroa, coroa, cara. Aqui são essas 4 aqui, são as que dão, ao todo dá 3 caras e uma coroa. Aqui dá 4 caras. Né? Aqui dá 3 coroas e uma cara. Né? E aqui 4 coroas. Olha esse gráfico. Olha a cara que ele vai assumindo. E são só 4 tentativas. Em 4 tentativas, eu posso ter 16 resultados. 16 resultados diferentes. Então, se eu quiser calcular a probabilidade de sair 4 caras, a área, essa área aqui, que eu posso tanto fazer a conta, 4 sobre 16, né, que são 16 resultados aqui. Então, eu posso pegar 4 dividido por 16, como eu posso também pegar essa área aqui e dividir pelo somatório dessas áreas, dessas 4 áreas aqui, tá certo? O somatório dessas áreas também, a probabilidade também é a mesma, não é? Então, mas olha como é que está ficando a distribuição com apenas 4 tentativas, um n igual a 4. N igual a 4, numa distribuição binomial, considerando as combinações possíveis. Então, para n igual a 5, olha só como é que vai ficando. Aí eu não vou ficar lendo tudo, tá tudo aqui, você pode olhar com calma e olha só o gráfico. Da mesma forma, eu posso, se eu quiser, qual é a probabilidade de dar 5 caras? É 5 dividido por 32. Ou então pegar essa área aqui e dividir pela soma de todas as áreas, incluindo ela. O total da área total. Certo? E por aí vai. Até o máximo que eu fiz aqui, que eu achei que seria para ficar bem, cada vez mais com cara, mesmo sendo uma distribuição normal, cada vez mais com cara mesmo sendo uma distribuição binomial, cada vez mais com cara de distribuição normal. Certo? Ficou claro isso? Esse tipo de coisa que eu fiz aqui, o que são as tentativas? Aqui são todas as tentativas, não é? São 20 tentativas, não, todas as alternativas, aqui tem as alternativas possíveis, eu jogando a moeda 6 vezes, resultados possíveis, eu fiz a população de todos os resultados. Então, um total de 20, no máximo 20. Então, aqui tem aqui a distribuição também. A probabilidade de sair 5 caras e uma coroa, 5 caras e uma coroa, é a área dessa seção aqui do gráfico, dividido pelo somatório da área de toda a seção.
Ou seja, de acordo com o teorema, voltando lá, de acordo com o teorema do limite central, quando o tamanho amostral é suficientemente grande, a distribuição da média é uma distribuição aproximadamente normal. O teorema aplica-se independentemente da forma da distribuição da população. E eu demonstrei aí. Beleza, agora, o que é suficientemente grande? Alguém poderia ter perguntado, sim, professor, mas o que é suficientemente grande? O que eu posso considerar se eu não sei a distribuição da minha população e eu quero fazer uma amostragem? O que é suficientemente grande? Eu poderia olhar lá, eu posso também fazer tratamento pós-amostragem para ver se assemelha. Tem vários tratamentos, o teste do Q quadrado, tem vários. Aí, para saber se a minha amostra tem distribuição normal. A experiência, isso é a experiência. É segundo Iguchi, isso é a experiência. A experiência de todo mundo, a experiência dos estatísticos do mundo, fala que esse N, então, tem que ser no mínimo 30. A gente fez aqui na nossa demonstração aqui, a gente fez uma demonstração de 6. A gente fez uma demonstração de 6 numa população claramente não distribuição não normal e deu um gráfico bem parecido com a distribuição normal, não é? E aí o teorema do limite central aplicado à experiência geral de modelagem, de simulação e tudo, fala então que 30 seria. Por isso que quando você faz, eu já vi de gente que teve que voltar para o campo para coletar mais dados depois da tese feita. Quando passou para a banca, uma das pessoas da banca era de uma estatística, ela olhou lá, não, menos de 30 eu nem converso. Aí teve que... maior coisa. Então, menos que 30, nem pensar. Agora eu vou te falar. Pô, professor, se você mostrou lá aqueles 2 gráficos lá, tinha 2 extratos. É verdade, tinham 2 extratos, todos os 2 extratos tinham uma distribuição normal. Todos os 2 extratos tinham uma distribuição normal. E eu deveria estratificar. Mas eu considerando o teorema do limite central, eu não posso juntar tudo e medir mais de 30, que aí vai passar a ter uma distribuição aparentemente, provavelmente normal? Vai sim. Vai sim. O negócio que uma coisa é a distribuição. Outra coisa é o seu erro amostral. Então, é outra coisa, é totalmente diferente. Uma coisa é a distribuição, para você poder aplicar inferência estatística, calcular o intervalo de confiança da média. Outra coisa é o erro, é o intervalo de confiança da média que você calculou. Então, são coisas diferentes, certo? A distribuição e o erro amostral. Então, vamos lá. Se ninguém tiver dúvida, vou tocar.